Acharam? Ezequiel, capítulo 37, verso 1 até o 10. E deu sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Ele me disse: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porém tendão sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém vós o Espírito vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles um espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Senhor nosso Deus e Pai, venha falar conosco, venha nos abençoar de uma maneira especial, venha abençoar a tua igreja, o teu povo, venha ministrar a tua palavra sobre nós, venha acima de tudo abrir o entendimento do teu povo para compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Sentai, irmãos. Irmãos, como os irmãos viram aí, nós vamos falar sobre o poder das palavras. Bem? Poder de nossas palavras. Nossa linguagem, ela tem o poder de influenciar nossas emoções, tanto as nossas como das pessoas que estão nos ouvindo. As nossas palavras, a maneira com que falamos, influencia o que pensamos e influencia as pessoas que estão em volta de nós. Quantas vezes você já chegou animado perto de alguém e de repente veio subindo um gelo, parece que aquele gelo seco que vai subindo, você sentiu como se você estivesse encostando o cadáver. Já ou já? Parece que aquelas palavras daquela pessoa vai entrando e você vai esfriando, desanimando. Você estava tão animado, de repente você começa a falar: não é verdade, está ruim mesmo, está difícil, está um inferno, né? Você começa a dar lugar porque você ouviu palavras e te desmotivaram. E se tratando da palavra de quem serve a Deus, irmãos, a coisa é bem diferente. Porque as nossas palavras carregam vida e morte, bênção e maldição. Tudo que você fala, Cristo disse assim: a boca fala o quê? Do que do coração está cheio. O que é o nosso coração? Para quem não sabe, nosso coração representa a nossa alma. A nossa alma que pensa. Não é o coração que bombeia o sangue. O coração, a nossa mente, então representa a nossa alma. A nossa alma, tudo que está lá dentro quando você fala vem da sua alma. E isso Cristo disse: é o que contamina o homem. Então nossas palavras podem motivar, inspirar,
mas também decepcionar as pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Porque as nossas palavras moldam, elas moldam as pessoas. Elas transformam, motivam, vai gerar ações positivas ou negativas nas pessoas que estão em volta de nós. Então eu quero desafiar você a poder pensar um pouquinho nas palavras que você tem falado. Amém? Eu quero desafiar você a rever o seu conceito daquilo que tem saído da sua boca. Talvez a sua vida está ruim, porque você está profetizando coisa ruim. A sua vida está ao inferno, porque você tem profetizado o inferno. Aleluia. Infelizmente é verdade. Ezequiel 37, versículo 1. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel deveria estar orando, devia estar orando, buscando a Deus, devia estar naquele momento de contemplação da glória de Deus, e o Espírito foi e o tomou, e ele transportou ele em espírito num vale cheio de ossos. Talvez um lugar onde houve uma guerra, e havia muitos ossos ali, e diz o texto que eram ossos sequíssimos. Irmão, não tem como Deus te usar se você não orar. Por que Deus? Porque a primeira coisa, estou falando do poder das palavras, e eu quero te levar a refletir da importância que tem as suas palavras. Mas não tem como você ter uma visão de Deus, não tem como você ver o céu descer na sua vida, se você não fala com Ele. Não dá. Não dá para você conhecer alguém se você não conversar com ela. Porque tem tanto casamento fracassado hoje em dia, que os namorados, quando estão namorando, estão preocupados só com agarrar e pega-pega. Namoro não é para isso. Namoro é parte de conhecimento, para você ver se aquela pessoa serve, para passar a vida com você, ver se ela tem princípios, para ver se ela é uma mulher de Deus, um homem de Deus, para ver se aquilo ali ela tem caráter, se trata bem o pai, a mãe e os irmãos, se dá ouvido ao pai, a mãe e os irmãos. Porque se a moça não escuta o pai e a mãe, quando o rapaz casar, não vai escutar ele também. Se o rapaz trata mal a mãe e o pai, pode ter certeza, quando casar vai tratar mal a moça também. Princípio, irmão. Namoro é para enxergar princípios. Ah, mas ela é linda. Fica tranquila, a beleza passa. É passageiro. Eu já tive um pouquinho mais de cabelo. Faz parte da vida. Então, eu preciso entender o quê? Não tem como Deus te usar, você ter uma visão de Deus, você entrar no mundo espiritual, se o mundo espiritual não entra na sua vida. Como você quer ter alguma coisa com Deus? Como é que Deus vai te falar com você, se você não dá brecha para Ele? Tem? Não tem. Você tem comunhão com o Senhor? Você tem parado no seu dia lá para falar com Deus? Você está cumprindo Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta. Se fosse hoje, não ler aquele versículo, Mateus 6, estou lá comigo. Era porque não estava escrito assim. Se Mateus escrevesse hoje, tu quando orar, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Esse texto estaria escrito assim se fosse hoje. Como é que eu estaria, pastor? Estaria assim, ó. E tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta, desliga a internet, desliga a televisão, desliga-se desse mundo, né? Não deixa nada te incomodar, esquece do amigo, do colega, do pai, da mãe, e vai falar comigo. Hoje está mais complicado. E tem uma coisa, você não pode pôr o celular nem no mundo. Porque se ele vibrar,
Tirou a atenção, não tirou? Irmãos, mas quando eu vou orar, eu gosto de uma musiquinha. Não tem nada com musiquinha, não. Se for orar, você tem que estar revoltado, você tem que estar magoado, você tem que estar alegre. Porque se você está alegre, então você vai dizer: Senhor, obrigado, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem feito milagre na minha vida, eu tenho visto a tua mão sobre mim. Mas se você está revoltado, fala: Senhor, a coisa para mim não está boa, eu estou vivendo no inferno, eu estou passando pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou desistir de te servir, nunca, jamais eu vou te abandonar. Isso é oração. Oração é isso. Então Deus faz um Ezequiel andar ao redor do vale seco de ossos. Ezequiel 37:2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito menores da superfície do vale. Estavam sequíssimos. Deus quer, olha só, Deus quer que eu e você possamos caminhar no meio desse vale seco de ossos, no meio dessa nação. Se você ler o versículo 11, o Senhor vai explicar aqui no versículo 11, que esses ossos secos representam a casa de Israel. Esses ossos secos representam essa nação, representam as pessoas que estão lá fora, representam as pessoas que estão dentro das igrejas, como Micael explicou aqui. Ele entra no culto, mas o culto não entra nele. A palavra é pronunciada, mas ele não nasce guarida na sua vida. Né? Então, Deus quer que você caminhe com os olhos abertos e olhe e observe essa nação. Os ossos que Ezequiel viu estavam sequíssimos. Isso quer dizer que não tinha esperança mais de ressurreição. Não tinha esperança nenhuma. Estava totalmente sem vida. Só que nós estamos no meio de uma geração sem vida, uma geração sem esperança, uma geração que no primeiro probleminha já reclama. Passou um probleminha à toa, começa a reclamar. Irmão, vai ler a história do apóstolo Paulo. O homem foi apedrejado. Olha só, o homem ele diz: olha, eu fui apedrejado, eu fui fustigado com varas, eu recebi dos judeus 39 chibatadas, que é uma quarentena menos um. Eu sofri naufrágio, fui perseguido, eu andei nu. Mas em tudo isso, dizendo: nós somos mais que vencedores. O crente tem que aprender que os problemas que passamos hoje não é nada. Tem gente que o probleminha vem na vida dele, eu começo a reclamar. Nós estamos vivendo uma época de uma geração que não clama pela misericórdia de Deus, só quer buscar as bênçãos de Deus. Eu quero que Deus me abençoe. Eu quero o Jesus Salvador, mas eu não quero Jesus que é Senhor. Aquele que salva, aquele que abençoa, aquele que cura, mas aquele que é Senhor, que manda, que ordena, eu não quero. Porque eu não quero obedecer a ninguém. Ainda tem crente que se diz servo de Deus. Porque crente até o diabo é. A diferença é que o diabo é mais crente que eu. Mais crente que você. Diz a Bíblia que ele crê que estremece, só que ele não obedece. Nós somos servos de Deus. Tem crente por aí que ainda consegue bater no corpo, no peito, meu corpo é minhas regras. O corpo não é seu. Você não pode fazer o que você quer. Você não pode fazer. Eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo. Em primeiro lugar, porque não é meu, pertence à minha esposa. Não é isso que está em 1 Coríntios 7? A mulher pertence, vai cuidar das coisas do mundo como agradar o marido. E o marido cuida das coisas do mundo como agradar a sua esposa. De maneira que não pertenceis a vós mesmos. Mas se o meu corpo é templo do Espírito Santo, como é que eu vou fazer o que eu quero? Como é que eu vou andar da maneira que eu quero? Me vestir da maneira que eu quero? O corpo da sua esposa, meu irmão, é para o marido. O
O corpo da esposa é para o marido ver. O corpo do marido é para a esposa ver. E mais ninguém. Então, Deus quer que você ande no meio dessa geração, uma geração que está sem esperança, uma geração que não conhece mais, não sabe o que é viver na presença de Deus, quer apenas os milagres, mas não quer o Senhor. Então Deus põe Ezequiel à prova. Ezequiel 37, verso 3. Ele diz: filho do homem, porventura viverão estes ossos? Até aqui está bom. E eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. Esta é a grande questão na nossa vida. A pergunta que Deus fez iria demonstrar o nível de fé, o nível que estava Ezequiel vivendo. Deus também quer saber como é que nível está a sua fé. Aleluia. Em que ponto está a sua fé? Né? Até onde você consegue crer que Deus age? Até onde você consegue ver que Deus pode resolver? Uma das frases que a gente usa muito, e que ela é terrivelmente pejorativa, e todo mundo acha que não é, até fala em Deus, mas ela é o cúmulo da incredulidade. É só quem não crê em Deus que fala isso. Agora é só Deus. Você já falou isso, já? Isso é básico, frase. Quando eu digo agora só Deus, eu estou falando o quê? É impossível. Ninguém? É impossível. Não dá para resolver, não. Mas se é só Deus, aí ficou fácil. Você crê em Deus. Então quem fala agora só Deus, está falando que não tem jeito, que não tem solução mais. Ezequiel foi questionado: esses ossos poderão reviver? Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, a sua família, Deus pode salvar ela? O seu filho, o seu irmão, o seu parente, Deus pode salvar ele? Amém. Glória a Deus. Será que você crê? Amém. Porque se você crê, então Deus vai fazer. Aleluia. Desista não, irmão, você não pode desistir. Jamais você vai poder desistir. Porque os grandes milagres que aconteceram no passado, e que acontecem até hoje, é quando ninguém está esperando. Os grandes milagres que aconteceram no passado e até hoje, foi quando ninguém esperava. Mas Deus, isso quer dizer que o cristão, ele tem que estar sempre pronto, crendo. Deus vai fazer. Deus vai fazer o milagre. Eu creio no meu Senhor. E Ezequiel responde de uma maneira positiva: Senhor Deus, tu sabes. Coloque na versão da King James, da Ezequiel 37, 3. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé, soberano, só tu o sabes. Ó, tu és soberano. Amém. Só o Senhor sabe. Se o Senhor é soberano, se o Senhor diz que vai. Se o Senhor diz que não. Ezequiel acreditava que Deus podia fazer qualquer coisa. Aleluia. Lembra do caso de Marta e Maria, quando Lázaro convidaram: ó Lázaro, teu amigo está enfermo. Lázaro estava doente, Cristo estava no ministério trabalhando e ele não foi. Demorou um dia, 2, 3. Quando ele chegou lá, tinha 4 dias que havia sepultado. 4 dias do sepultamento. E olha o que Marta diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela fala algo que ela, sem perceber, pela fé, ela falou sem perceber. Mas agora bem sei que tudo pedires a Deus, Deus te concederá. Ó, tudo, se eu falar, vai fazer, mesmo agora, mesmo depois de 4 dias.
depois de João capítulo 11. Você precisa crer, irmão, que Deus pode resolver. Não tem solução para ninguém, mas Ele vai fazer. Sabia quando o povo de Israel saiu do Egito, tinha um caminho mais fácil, que não era o Mar Vermelho? Deus procurou o caminho mais difícil para mostrar a sua glória. Deus quer demonstrar a sua glória na sua vida. O problema que você está passando é para a glória do Senhor. Amém. Então, quando a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos, está dizendo, ó, não tem esperança mais, acabou. Ezequiel sabia disso. Ezequiel sabia que aqueles ossos não tinham como reviver mais. Para ele, não para Deus. Para ele era impossível, com o Ezequiel era impossível. O homem Ezequiel. Mas para o soberano Deus, não é. Aleluia. Você tem que entender as coisas, irmãos. Tem coisa que é impossível para você. Ezequiel sabia disso. É impossível para mim. Mas tu, ó soberano Deus, tu sabes. O Senhor pode. Quando José saiu da cova, da cisterna, e foi para o Egito, até chegar no Egito, ele não imaginava o que ele iria passar. Embora Deus tinha revelado para ele, e toda a sua família, todos se curvariam diante dele. Mas o sofrimento foi tanto que ele esqueceu. Começou a trabalhar e cuidar da casa de Potifar, começou a prosperar, começou a melhorar. E um dia as coisas piorou e foi para a prisão. De lá esqueceram dele de novo, até que chegou a hora. Aquele que saiu da prisão era preso. Ele ainda era escravo de Potifar, sabia disso? Lá na prisão, José ainda tinha um dono, que era Potifar. Mas o dia que ele interpretou o sonho do faraó, que faraó tirou o anel do seu dedo e deu a José, ele deixou de ser escravo. Ele agora passou a ser o senhor da terra. Falou assim, olha, todo o Egito, ninguém vai arredar o pé sem a tua ordem, sem você permitir. Somente no trono eu vou ser maior. Olha só, Deus quando quer agir, Ele age na vida de alguém. Aleluia. Ele abre porta onde não tem porta. Ele faz um caminho no meio do mar, como Ele fez. Eu preciso entender o que você tem passado, as lutas que você tem enfrentado. Basta você crer. E Deus vai fazer. Aleluia. Porque Deus ordena Ezequiel para profetizar. Eu sei que você já ouviu esse texto muitas vezes aqui na igreja. No versículo 4, Deus fala assim: disse-lhe ele, profetiza esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. É interessante, né? A gente prega para o ser humano e ele não escuta. Deus não mandou Ezequiel pregar, Deus mandou ele profetizar. Você tem que crer que quando você vai pregar para alguém, você tem que profetizar para ele. Isso quer dizer que você tem que ter autoridade. A profecia é dada no imperativo. Você não está perguntando. Você vai afirmar. Você tem que afirmar que você crê a verdade. Certo que Deus tem que crer. Então Ezequiel profetizou. E ele começou a ouvir os ossos batendo no osso. E começou a se formar um exército de ossos, de esqueletos. E ele começou a profetizar e a carne começou a crescer. E os tendões começaram a crescer. Logo a pele começou a crescer e se formar. Então se formou um exército, mas ainda sem vida. E ele profetizou mais uma vez. E o Espírito entrou naqueles cadáveres. Entenda uma coisa, irmão, suas palavras têm poder. Deus quer que você profetize na sua casa. Deus quer que você saia nos cômodos da sua casa todinho, orando e profetizando e abençoando. Amém. Deus quer que você profetize no seu bairro. Se tem um texto que eu amo de paixão, é quando Neemias ele chega para fazer a obra de edificação dos muros.
e ele pega o seu animal, pega a sua montaria e sai a visitar a cidade e olhar as ruínas. Chega um momento que não dá mais para andar do lombo do animal, ele desce. Ele vai caminhando, olhando em que pé estava a cidade, quando que a cidade estava destruída. E ele viu lugares onde ele tinha caminhado, lugares bonitos e belos, que agora estavam totalmente destruídos. Ele foi para observar. Você tem que caminhar e olhar para essa cidade também. Você tem que profetizar nessa cidade, nessa nação. Quando reclamamos, irmãos, a gente não espera nada. Apenas a gente destaca o problema, sabia? Eu sei que reclamar, etimologicamente, a palavra diz reclamar 2 vezes. Reclamar, clamar 2 vezes. Quando você clama ao Senhor é uma coisa, quando você reclama, você está chamando mal 2 vezes. Mas a gente não espera nada, apenas destaca aquilo que está nos incomodando. Mas quando profetizamos, a gente espera. Porque você sabe que foi Deus que deu ordem. Aleluia. Então está faltando profeta hoje, irmãos. Pessoas para profetizar para esse bairro, para essa nação. Lá no seu bairro, quantas pessoas tem que não conhecem a Deus? Qual foi a última vez que você falou do amor de Deus para eles? Qual foi a última vez que você parou de olhar para o seu problema e olhou para o outro? Qual foi a última vez? Você sabe que tem problema, você sabe que existe muito problema. Mas, será que você crê que Deus pode resolver? Crê que Deus pode realmente? Porque parece que tem hora que até nós que servimos a Deus não cremos. Porque se você crê, você vai ver um milagre acontecer. Eu citei aqui esses dias, Mateus 18, porque 2 pessoas concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, será concedida por meu Pai que está no céu. Cristo não pôs um limite, qualquer coisa. Se nós começarmos a orar, Senhor, eu quero ver uma igreja grande do tamanho desse terreno aqui. Aqui são 3 lotes, sabia? 3 lotes grandes. Nós queremos construir uma igreja do tamanho desse lote. Queremos encher com 10.000 membros aqui da igreja. Queremos 10.000 pessoas servindo ao Senhor aqui. E começarmos a orar, interceder e começar a trabalhar e a programar, a visitar, ensinar. Eu duvido se Deus não vai fazer. Amém. Você tem que acreditar. Eu lembro que um dia o irmão Lázaro encontrou com alguém lá no Ponte Hoje, quando ele vinha, morava no Castelo. E eu lembro que ele falou assim: olha, se você for para a igreja hoje, eu duvido se Deus não vai te curar. E eu falei para ele: se ele tivesse vindo, Deus ia curar ele, porque eu sou servo dele. Amém. Sabe por que Naamã foi curado? Não foi porque Naamã tinha fé, é porque a menina profetizou. Aleluia. Uma criança profetizou. Olha, se o meu Senhor estivesse em Israel, estivesse lá em Jerusalém, e se ele estivesse lá na presença do profeta, ele seria curado. Ele foi lá, e ele foi lá quando o profeta descobriu, quando ele soube da história, Deus falou para ele: esse homem não pode sair daqui doente. Ele tem que ser curado porque alguém creu em mim. Aleluia. Sabe quando Cristo, a mulher do fluxo de sangue, toca nele, ele fala: olha, alguém me tocou. Deve ter Pedro que falou: Senhor, você está brincando, né? Tem um monte de gente tocando, você quer saber quem te tocou? Alguém me tocou diferente. De mim saiu o poder. Alguém me tocou pela fé. Eu vi que o poder foi liberado na minha vida. Aleluia. E a mulher deve ter levantado e contado a sua história. E que isso vai, meu filho, a tua fé te salvou. Você precisa ter fé, você tem que crer. Você precisa buscar o seu milagre. Essa mulher do fluxo de sangue não ficou esperando. Olha, o texto de Lucas é bem claro. Ela disse, porque ela disse consigo mesma: se eu apenas tocar no seu manto. Ela podia tocar na pele de Cristo. Se ela tocasse, se uma pessoa tivesse um fluxo de sangue, tocasse no profeta, tocasse no sacerdote, ele ficava impuro, se não me engano, por 7 ou 8 dias. Ela não podia.
Mas se eu tocar só na orla do seu manto, na barra, no pano, na barra do seu manto, eu vou ser curado. Ela armou um plano, ela tinha um projeto de vida. Eu vou tocar na barra daquele homem. E ela não deve ter sido por cima, deve ter sido se arrastando por baixo. Mas ela tinha um projeto. Eu quero tocar. Ela disse, ela creu com as suas palavras. Ela falou, e as suas palavras têm poder. Deus vai mudar a minha vida. Eu vou mudar a minha história. Amém. Acredite, irmãos. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo, mudar a sua história. Mas você pode criar um novo fim a partir de agora, a partir de hoje. Você pode criar um novo fim para a sua vida. Para de olhar para os lados. Se há poder em suas palavras, ore e profetize. Como diz Moisés aí, grite bem alto a sua vitória. Profetize que acontecerá. E a tua boca é a boca de Deus. Porque quando você crê, servo de Deus, quando crê, ele fala e Deus honra. Sabe o que a Bíblia diz a respeito do profeta Samuel? Nenhuma das suas palavras que ele profetizou caiu por terra. Deus cumpriu tudo o que aquele homem falou. Se você tiver fé, Deus vai cumprir tudo o que você fala. Deus vai resgatar. Deus vai salvar. Então, para de querer desistir. Nunca desista. Para encerrar, vamos ficar em pé. Jó 19, verso 25. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Olha só, palavra de um homem que foi consumido, perdeu família, 10 filhos, perdeu riqueza, perdeu saúde, mas ele reclamava, não, eu sei que meu Redentor vive. Depois de consumir a minha pele, ainda na minha carne eu vou ver a Deus. Os meus olhos o verão e não outros. E ele viu. Jó 42, eu te conhecia só de ouvir. Agora, meus olhos estão te vendo. A profecia se cumpriu. E ele mesmo profetizou. Profetiza e vai acontecer. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.